Olá, queridos! Vamos ao nosso último vídeo deste tema. Falamos no módulo 4 sobre o ciclo de Krebs. Cabe ressaltar que, apesar do ciclo de Krebs ser ensinado no metabolismo de carboidratos, vocês verão que ele é a chave central da integralização de todo o metabolismo energético, ou seja, tudo que leva à produção de compostos que participarão deste ciclo. Como vimos, o ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular, um processo aeróbio para obtenção de energia que ocorre nas células de diversos organismos. No ciclo de Krebs, ocorre a oxidação completa das moléculas que são fontes de energia, como carboidratos e ácidos graxos. Na oxidação da glicose, o ciclo de Krebs apresenta, ao final do processo, um saldo de 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2, 2 moléculas de ATP e 4 moléculas de gás carbônico. O ciclo de Krebs é uma via importante, pois apresenta as funções de oxidar acetilcoenzima A gás carbônico e água, fornecer elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, gerando energia, e sintetizar alguns intermediários que são precursores de compostos bioquimicamente importantes, que são sintetizados por outras rotas metabólicas. Os cofatores NADH e FADH2 entram na cadeia transportadora de elétrons para serem reoxidadas e gerar ATP. Sendo de extrema importância, é claro que este ciclo é controlado de modo dinâmico pelo nível celular de ATP e ADP. À medida que a demanda celular por ATP no citosol diminui em relação à taxa de síntese de ATP nas mitocôndrias, menos ADP estará disponível, o que irá reduzir a atividade da cadeia de transporte de elétrons. A redução na atividade da cadeia de transporte de elétrons acarretará em um acúmulo de NADH, inibindo várias desidrogenases do ciclo de Krebs. Podemos ter também a regulação da cadeia transportadora de elétrons. O transporte de elétrons e a síntese de ATP são processos acoplados. E o que isso significa? Significa que a oxidação de NADH e FADH2 só ocorre se houver síntese de ATP e vice-versa. Algumas substâncias atuam como inibidores da cadeia respiratória, inibidores da fosforilação oxidativa propriamente dita e desacopladores da fosforilação oxidativa. Os inibidores são moléculas que podem se ligar aos complexos enzimáticos da cadeia de transporte de elétrons, de maneira que podem impedir o fluxo de elétrons ocorra. Essas moléculas interrompem a cadeia transportadora e impedem a produção de ATP e a reoxidação das coenzimas NAD e FAD. Já os desacopladores se ligam à membrana interna da mitocôndria e deixam a membrana permeável a prótons, fazendo com que os prótons não passem pelo complexo ATP sintetase. Assim, não é formado gradiente de prótons e não vai ocorrer a síntese de ATP. Os inibidores que paralisam a respiração pelo bloqueio da cadeia respiratória atuam em 3 locais. O primeiro é inibido por barbituratos como o amobarbital, pelo antibiótico pericidina A e pelo inseticida e veneno de peixes rotenona. Esses inibidores impedem a oxidação de substratos que se comunicam diretamente com a cadeia respiratória, via uma desidrogenase independente de NAD, por bloquear a transferência de elétrons. Atuam, portanto, no complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. O complexo 4, oxidase do citocromo C, é especificamente inibida pelo cianeto, azida e monóxido de carbono. Cianeto e azida se ligam fracamente à forma férrica do citocromo A3, enquanto monóxido de carbono liga-se apenas à forma ferrosa. As ações inibidoras do cianeto e da azida nesse sítio são muito potentes, enquanto a principal toxicidade do monóxido de carbono reside na sua afinidade pelo ferro da hemoglobina. Existe uma importante classe de reagentes que afetam a síntese de ATP, mas de uma maneira que não envolve ligação direta a nenhuma das proteínas da cadeia transportadora de elétrons, ou mesmo a partícula FOF1 ATP sintase. Esses agentes são conhecidos como desacopladores porque eles corrompem o fino acoplamento que existe entre o transporte de elétrons e a ATP sintase. Esses desacopladores agem pela dissipação do gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna, criado pelo sistema de transporte de elétrons.
Exemplos típicos desse tipo de substância incluem o 2,4-dinitrofenol. Na mitocôndria tratada com desacopladores, o transporte de elétrons continua. Os prótons são levados para fora da membrana interna. Contudo, eles retornam para dentro tão rapidamente via desacopladores que a síntese de ATP não ocorre. Consequentemente, a energia liberada no transporte de elétrons é dissipada como calor. Ironicamente, certos animais adaptados ao frio, animais esses que hibernam e animais recém-nascidos, geram grande quantidade de calor pelo desacoplamento da fosforilação oxidativa. O tecido adiposo nestes organismos contém tanta mitocôndria que é chamado de tecido adiposo marrom, pela cor conferida pelas mitocôndrias. A membrana interna dessas mitocôndrias contém uma proteína endógena chamada termogenina, ou proteína desacopladora, que cria um canal passivo de prótons pelo qual os prótons fluem do citosol para a matriz, gerando grande quantidade de calor. Então é isso. Bom estudo para vocês.